Bom dia a todo mundo. Eu não tenho a imagem de ninguém. Queria saber se o pessoal pessoal web está ouvindo a gente aqui. Estamos sim. Muito obrigado. Agora sim. Estou sim. Obrigado, Débora. Muito bem. Então, depois das rezas, dos bar mitzvahs aqui, a gente segue com o nosso estudo. Bom dia para todo mundo, bom dia para quem está aqui, bom dia para quem está com a gente, conectado aqui com a gente. Veio eu mais uma vez aqui tentar fazer tão bem quanto o Vitor faz, embora o Vitor esteja aqui quietinho, mas ele vai precisar sair mais cedo por uma questão de agenda e compromisso, e é sempre uma honra, alegria poder ajudar e contribuir e ficar aqui nesse bate-bola. Ele começou a falar que ia me chamar mais vezes, mas vamos acertar esse combinado sempre, mas é sempre um prazer, estou brincando. Hoje por um ajuste de calendário, nós vamos continuar o estudo de Nassó, também olhando um pouco a Haftará, né, que justamente em Nassó a gente trata sobre os nazireus, e dentro dos nazireus temos um personagem absolutamente conhecido, não só da história judaica, mas da história em geral, que é o Sansão. E quem vai conduzir a gente nesse estudo de hoje é o Raul que eu acho que eu vou parar de ficar fazendo essas apresentações, que eu só vejo pessoas que não precisam mais de apresentações. Então, o Raul está aqui. Eu tenho uma primeira provocação sobre a Haftará, que primeiro dizer que quando a gente vem aqui para os estudos, a gente acha que não, porque ele sabe mais, sabe menos, e aqui é um estudo onde justamente pessoas já leram isso várias vezes, já discutiram isso muitos anos e sabem muito mais do que eu. Eu me considero, eu não sei nada. Então, eu sempre tenho uma dúvida sobre o papel da Haftará dentro de toda a história. Então, se depois, hoje, ou no próximo encontro, alguém quiser falar um pouco mais sobre o que representa a Haftará conectada a cada semana, a cada trecho da Torá que a gente estuda toda semana, eu vou ficar feliz também para complementar a minha falta de conhecimento, tá? Então, essa é a minha primeira provocação aqui, mas primeiro vamos ouvir o Raul e depois a gente fala um pouco sobre isso. Ok. Bom dia a todo mundo. Queria falar que Sansão é o coelhinho da Mônica. O nosso personagem chama Shimshon, tá certo? Sabe aquele coelhinho azul da Mônica, chama Sansão. É um bom começo. Mas, o André, a Haftará, a origem da Haftará, o que se fala é que houve um certo momento que, acho que os gregos, não sei, um desses povos que a gente sempre tem assim, uma grande amizade com eles, gregos, romanos, proibiram a leitura da Torá. Então, o que os judeus fizeram foi passar a ler, não da Torá, mas dos outros livros. Agora, evidentemente que, mantendo a lembrança da leitura cíclica, eles escolheram ler trechos que tivessem alguma amarração com a Haftará, com a Paraxá. Então, daí surgiu a Haftará. Essas amarrações, às vezes, são muito difíceis de entender. Essa de hoje é a dos nazireus. Por que de todos aqueles temas de Nassó, escolheram o tema dos nazireus e aí amarraram com Shimshon? Quase que eu falei errado, né? Não sei. Ninguém sabe, mas a Haftará basicamente é isso. E então, uns pedaços que são por causa dessa lembrança. Isso é o que dizem, agora não tenho certeza se é isso, porque tem muita coisa que se presume, se fala e depois então vira verdade, nunca se sabe. Só que às vezes eu mesmo tenho muita dificuldade de conectar a Haftará com a Paraxá. Mas aí tem... e aí fico eu na minha ignorância, né? Você fala qual é a conexão. E tem muitos lugares onde você vê a pessoa fala, a conexão é essa.
E às vezes você realmente fala, tem dificuldade de entender se tem uma conexão mesmo, mas sempre tem alguma. A diferença é que você tem, depois de Tisha B'Av, você tem 7 Haftarot, que são as 7 Haftarot de consolação, que demora para se consolar 7 semanas. E essas não têm ligação com a Paraxá de jeito nenhum, né? Então tem essa mudança também. Quando tem Haga, Haftarah ligado à festa e tal, mas é basicamente isso. O Belo, eu estava na minha agenda, acho que na quarta-feira, na terça-feira, quinta-feira, Shacharit, preparar Be'aloterra. Estava lá na minha agenda. E aí, realmente, quando eu ia começar a ler, chegou o e-mail, ou chegou um telefonema, ou um WhatsApp, não sei. O Vitor fez contato e falou, Raul, não é Be'aloterra, é Nassó de novo. Aliás, eu estava na rua, né? Estava na rua. E aí eu falei, pô, não pode, não sei o que, pode, não pode. Aí a gente foi ver e realmente pode. É Nassó de novo. E não é para fazer a Carla aprender a ler. Certo que você vai lá toda semana para até ela aprender a ler. Mas ela leu bem hoje. Ela tem lido bem. A razão da gente fazer Nassó de novo é uma razão complicada. Quando eu comecei a falar, bom, eu tenho que começar explicando isso. Aí eu vi, poxa, para eu explicar isso direito, por que a gente lê Nassó de novo, eu tenho que fazer uma volta lá em Del Castilho e voltar para cá. Então é longe. E explicar o calendário judaico. E o calendário judaico, a mesma curiosidade do André sobre Haftarah, é também extremamente curioso, porque acho que pouca gente conhece ele, pouca gente do nosso nível aqui conhece ele com algum nível de detalhe. Então eu resolvi falar sobre o calendário e não sobre o Nassó. A gente falou sobre o Nassó semana passada, o Pinha fez aqui um apanhado bem geral, a gente pegou os temas principais e tal. Então eu queria falar sobre o calendário judaico e por que a gente está lendo Nassó de novo. Okay? Tem uma razão muito lógica. Como vocês sabem, tudo no judaísmo que é direto e simples não é judaico. É coisa muito tortuosa, mas chega. E aí vamos começar. A gente só lê Nassó 2 vezes, nessa semana passada e nessa semana, nos casos em que Shavuot cai sexta e sábado, só na dispersão, só na Golá, só fora de Israel, porque em Israel as festas têm um dia só, a gente vai falar por quê. Então você, no sábado, em Israel, você leu Nassó, mas nós aqui na Golá, no sábado, lemos a Paraxá de Shavuot, tá certo? Que cada Hag tem a sua Paraxá específica, né? Rosh Hashanah, você tem uma Paraxá de Rosh Hashanah, não interessa escolher a semana, tem a Paraxá de Rosh Hashanah. Então, como a gente então não leu no sábado Nassó, a gente lê de novo essa semana para ler nesse sábado Nassó, porque a leitura sempre é batida no sábado, né? Toda semana tem um nome, que é o nome da Paraxá. E aí, amarrando tudo isso também, na Paraxá de Nassó tem a Birkat HaKohanim, né? Vou começar a falar do calendário pela Birkat HaKohanim. Birkat HaKohanim é aquela brachá que os Kohanim fazem sobre o povo, em nome de Deus, assim, com a mão assim, ó. Todo mundo já viu isso aqui em cemitério? Por que isso aqui tem em cemitério? Também mas isso é porque o Nimoy lá, ele inventou disso. Leonardo inventou disso, porque ele era judeu. Por que isso aqui? Isso aqui, a brachá dos Kohanim é feita assim. E você, quando tem no cemitério um túmulo que tem a mão assim, é porque esse cara era Kohen, tá certo? As mãos. E eu fazia a brachá dos Kohanim junto com meu avô no Sib. Eu, quando era mais jovem, bem mais jovem, a gente ia em Yom Kippur, ia no Sib de tarde, porque na Neilá, porque o meu avô era chamado como Kohen, e ele fazia essa brachá para a nossa família, porque o meu avô tinha... Meu avô parte de mãe. Então sua mãe é Bat Cohen. Minha mãe é Bat Cohen, mas meu pai também é Cohen, então eu sou Cohen por todos os lados, então eu posso ser Cohen Gadol. Eu sou Cohen, eu posso ser Cohen Gadol.
E meu filho casou com uma menina que é filha de Cohen, e minha filha casou com um garoto que é Cohen também. Então, eu posso ser Cohen Gadol, você toma cuidado comigo. É para proteger a fortuna. A sua esposa é judia por nascimento ou por conversão? Minha esposa é judia por nascimento. Então seus filhos são Kohanim. Depende, se ela tiver casado virgem, coisa que eu não vou te falar nunca. Porque se ela não tiver casado virgem, não são. Mas eu não posso falar isso. Mas na Ketubá, está escrito Betulá, que quer dizer, na verdade, jovem, mas se usa muito como virgem também. Então, pela Ketubá é. Agora, se é ou não é, pergunta para ela. Pergunta para ela. De qualquer maneira, eu ia no Sib fazer essa brahá, ficar com meu avô, que era chamado na Torá, e meu avô não subia, e todos os Kohanim sobem para fazer a brahá. Meu avô não subia, porque meu avô tinha perdido a visão de um olho na guerra de 1914 e 18. Ele não enxergava desse olho, o olho esquerdo não enxergava. Então, ele falava que se você tem defeito, você não pode fazer, e ele falava que ele tinha esse defeito físico, né? Então ele não podia fazer a brahá, então a gente saía fora. Mas isso tem sentido? Não tem defeito físico. Aqui, né? A ideia é que não fazer, é que tenha a pessoa mais padrão possível, não personalizar. A gente discutiu isso aqui. Né? Entendi, valeu. Então, mas ele fazia lá fora com a gente, era um momento muito especial, que ele botava todos os netos, a minha mãe, tal, e a gente fazia a brahá. Quando meu avô faleceu, eu continuei indo, porque essa aliá continuou sendo dele, mas aí eu já não tinha fazer brahá para ninguém, eu subia lá para fazer, que era muito agradável. Já contei isso para vocês também, que é o momento de tirar o sapato em Yom Kippur, que era sempre muito bom. Mas eu ia no Sib, né? Tudo isso para contar que eu ia no Sib. E no Sib, eles davam, eu não sei se agora se continuam dando, mas devem dar um luar. Tudo bem, nem precisa chegar. Davam um luar, que é um calendáriozinho. E eu, que sempre fui rato de livro, pegava aquele negocinho e começava a ler, lá durante a reza. E o luar do Sib era muito engraçado, porque ele começava assim. O calendário judaico é muito simples, certo? E eu tentei achar esse texto, eu tentei achar um luar desse na minha casa e não achei, porque a Marina joga fora minhas coisas direto. E começava assim. O calendário judaico é muito simples, eu me lembro disso perfeitamente, porque era assim. Os ciclos são de 19 anos. 19 é um número simples, né? 19, 38, assim, fácil. Nesses anos, 12 são regulares e 7 são embolsimais. Falei que ficou mais simples ainda. Eu vou chegar, está aqui, ó. Vou chegar. E aí continuava a explicação complicada para Dedéu, muito complicada. Tem uma regra chamada Ado, Aleph, Dalet, Vaf. O Rosh Hashanah não pode cair nem no domingo, nem na quarta-feira, nem na sexta, para os outros Hagim também não caírem fora de dia, não sei o quê. Então, era uma coisa complicada para a Burma lá, e eles falavam, é muito simples, e com todo otimismo, Sefaradi tentavam explicar. E eu sempre achei aquilo muito engraçado, e me interessei muito para entender o calendário. E o calendário judaico é um calendário bem especial, que é um calendário lunisolar. Lunisolar. Ele é lunar, não lunático, lunar, e solar também. O calendário muçulmano, o calendário lunar, é muito fácil de entender por que a humanidade adotou o calendário lunar, porque a Lua, né, ela se renova com um ciclo de 29 dias, 28 e 29 dias, e você percebe claramente quando tem uma lua nova. Né? O dia que é totalmente preto, no dia seguinte tem um pouquinho de lua, o dia anterior foi a lua nova. Tá certo? Então é fácil de você determinar, você não precisa de grandes astrônomos, exatamente. Eu ontem estava na casa do meu filho, aí não sei o que ele falou, que eu falei para ele, não, quando eu tinha nascido não tinha esse tipo de coisa. Aí ele perguntou assim, mas já tinha televisão? Eu falei, mas meu amigo, estava falando para ele de Torá, não sei o quê. Então, meu amigo, a televisão é muito recente para Torá. Então não tinha nada disso, então o ciclo lunar era muito usado como calendário. Os babilônicos usavam, os muçulmanos usam até hoje o calendário lunar, né? E o calendário lunar tem vantagem nessa de ser visível, fácil de entender, fácil de determinar, né? Ainda mais em qualquer lugar, principalmente em cidades não iluminadas como nós temos hoje, onde se você tem que ir para ver a estrela, você tem que ir para o mato, aqui,
porque a luz que você tem na cidade mata até a vista do céu, mas se você vai num lugar onde não tem luz, você vê o céu perfeitamente. As milhares de estrelas e lua e tudo, você vê. Então é fácil de ver o céu. Naquela época era fácil de ver as estrelas do céu. Hoje em dia é difícil. Aqui no Rio, para você ver a estrela, você tem que ligar a televisão, né, e ver as estrelas na televisão. Por exemplo, é melhor no deserto, porque no deserto o céu quase nunca fica nublado. Também tem isso. Não. A umidade, né? Lá é um lugar mais seco. Como você falou, no deserto não tem umidade, e realmente eles mandavam emissários no deserto para ver. Então é fácil de ver. Agora tem uma desvantagem, então é fácil por causa disso. Tem uma desvantagem muito grande o calendário lunar, que é, ele não segue o ciclo do Sol. E é o ciclo do Sol, quer dizer, ele é diferente do ciclo do Sol. E é o ciclo do Sol que faz as estações. Então, se você pegar o calendário muçulmano, que até hoje é lunar, Ramadã, que é a festa importante deles, que é um mês de jejum, cai em vários meses do ano, tá certo? Ele vai sambando ao longo do tempo, ele vai avançando, 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 faz a volta. Os muçulmanos falam que isso é bom, porque todos os meses são prestigiados, mas isso todo mundo pode achar. Mas é ruim se você pensar em ligar festas na natureza, coisa que os judeus fizeram. Então a Torá fala que a primavera, Pessah é na primavera, né? Aviv guia Pessarbá. Chegou Aviv, chegou Pessah, tá certo? Mas se o calendário é lunar e os meses vão deslocando, chega uma hora que Pessah não está mais na primavera. E não pode, né? Então, foi necessário fazer uma correção solar também, né? Só uma coisa que eu notei aqui, o calendário é lunar, e você vê isso pelo nome do calendário, o nome de mês em hebraico, que é Rodesh, não é? Todo mundo sabe, Rosh Rodesh. E Hadash, que é novo, porque Rodesh e Hadash é a mesma palavra, com uma pontuação diferente, e Hadash é de lua nova, tá certo? Então, o mês começa na lua nova. Vamos chegar no ano bissexto. Muito bem. Os meses lunares têm 29 ou 30 dias, e só para fazer um parênteses aqui, não judaico, mas a humanidade demorou muito para chegar nesse nosso calendário que a gente tem hoje, que é o calendário gregoriano, que foi feito por um papa chamado Gregório, qualquer número, não me lembro mais. 13? Sim. Foi Gregório XIII que ele instituiu esse calendário que a gente tem hoje em 1582. 1582 é muito pouco tempo atrás para nós, né? Nós estamos falando aqui de um calendário de 3.000 anos atrás. Antes desse calendário gregoriano, instituído pelos romanos, por esse papa, né? Tinha um calendário que era o calendário juliano, que era Júlio César, que tinha instituído na época dos romanos, que era diferente e que era solar, mas também tinha uma variação em relação às estações, elas também sambavam e tal, e muita confusão. Tem um livro maravilhoso que eu li há muito tempo atrás, chamado Calendário, que eu tentei achar ele de novo, para ler de novo, não achei, porque de novo Marina joga fora minhas coisas pra caramba. E é um livro que explica os calendários todos que tiveram, não sei o quê. Mas tem muito mais que esses dois calendários que teve na humanidade. E o calendário gregoriano que a gente usa hoje é um calendário feito, tem algumas vantagens, é bom, porque ele segue o ciclo do Sol muito bem, mas ele também é um calendário confuso, mês de 30 a 31, mês de 29 a 28, os meses sambam, né? Tem o mês de 30, depois de 31, 30 a 31, depois tem 2 de 31, você tem que contar aqui, né? Janeiro, fevereiro, março. Então, a estabilização do calendário é uma coisa que a humanidade demorou um tempo enorme para chegar, e chegou mais para frente e tal. Na época dos judeus, na época dos hebreus, quando se instituiu esse calendário, não tinha essas observações astronômicas tão firmes, foi feito umas correções para funcionar. O calendário judaico tem ano de 12 meses e ano de 13 meses. Enquanto o calendário gregoriano tem ano de 365 dias e ano de 366 dias, o calendário judaico tem uma variação em meses, né? Então, o calendário judaico pode ter ou 353 dias ou 385 dias, não é? Ou vai de a. Tem 4, 5 opções de número de dias, né? 4.
calendário religioso começa em Aviv e o civil em Tishrei. E depois tem uma regra também, daquela que eu falei no começo, de Ado, que é Aleph, Dalet, Vaf, que Rosh Hashanah não pode começar nem em domingo, que é Yom Aleph, nem em quarta-feira, que é Yom Dalet, nem sexta-feira, que é Yom Vaf, para poder não cair em nenhuma festa no Shabat, alguma coisa assim, tem uma regra dessa. Isso também está naquele livrinho do Sib, muito simples, também tem essa regra. E quando vai cair, aí eles botam mais um dia num certo mês. Tá certo? Então a gente enfia um dia no certo mês ou tira um dia. Então, quais são os meses? Eu tenho aqui. Reshvan ou Kislev pode ter 29 ou 30 dias, de acordo com uma tabela, tá certo? O ciclo do calendário é de 19 meses, ok? Desculpa, 19 anos. Então, se você sabe que hoje você nasceu no dia tal, tá certo? E é dia civil tal, dia judaico tal. Daqui a 19 anos vai coincidir de novo o dia civil com o dia judaico, dia 19 anos. Pode lembrar, vai coincidir de novo. Daqui a 19 anos coincide, depois, não, nesse inteirinho não coincide. Eu faço 19 anos esse ano. Eu nasci em 18 de Tammuz de 5.764. Que dia civil era esse? 7 de julho de 2004. Então você vai ver agora se 7 de julho desse ano vai sair 18 de Tammuz de novo. Dá uma olhada. E na véspera do meu aniversário hebraico é um dia de jejum. 17 de Tammuz. É verdade. É jejum Pela de 12, descrição, do nascer do sol até o certo. pôr do sol. Porque na tua festa você alimenta todo mundo. Não é para mostrar que o mundo estava triste antes de você nascer. Gostou? Essa foi boa. Realmente tem Eu não estava aqui escrito. 1934 anos de diferença. Entre o quê? O calendário Entre o judaico? ano 70, que foi a destruição do bom, segundo não. templo, Ok. e o meu nascimento. Então tem 12 anos comuns de 12 meses e 7 anos de 13 meses. Esse ano de 13 meses é o ano que se chama ano embolsímico. Olha que nome bonito. Embolsímico. Embolsímico, que é um nome lindo, que vem do hebraico, porque o hebraico esse ano chama-se Shana Tashrif, que Tashrif é uma cunha. Sabe o que é uma cunha? Uma coisa que você bota no meio da madeira para abrir um pouquinho? Ou então um êmbolo. Embolia, em hebraico, vem dessa raiz aqui. E embolsímico vem de êmbolo também, que é algo que você bota no meio de um tubo, não é isso? Então é alguma coisa que você bota no meio, é um ano que você bota, tem um mês, um ano que você bota um mês no meio, isso chama-se embolsímico. Isso também estava naquele Luar do Sib, eu sempre li aquilo e falava, simples mesmo, né? Todo mundo sabe o que quer dizer embolsímico. Quem não sabe o que quer dizer embolsímico? Todo mundo sabe. E os anos que tem 13 meses também é fácil de decorar. Vou falar e depois vou perguntar se vocês lembram ainda. É o ano 3, o ano 6, o ano 8, o ano 11, 14, 17 e 19. Então você vê que não tem regra nenhuma, tá certo? 3, 6, até podia ter. Aí depois tem 8, pulou 2. Depois tem 11, pulou 3. 14, pulou 3. 17, pulou 3. 19, pulou 2. Então, assim, são esses... Mas foi definido isso, ok? Foi definido. Os nossos... E quando você tem que incluir um mês, você inclui o mês de Adar, tá certo? O mês de Adar. E como a coisa é simples, você inclui um Adar Sheni, um Adar segundo, tá certo? Tem Adar e Adar Sheni, Adar segundo. Porém, as datas todas não são do primeiro mês, são do segundo. Se você faz anos 12 de Adar e está num ano embolsímico, no ano desses bissextos, você vai comemorar no Adar Sheni, não no primeiro. Quer dizer, você inclui um segundo, mas você inclui o segundo antes do primeiro, né? Entendeu, né? Fácil. Você não inclui no final. Você inclui antes. O Adar incluído é o primeiro, depois vem o segundo. Você não inclui ele depois. O Adar Sheni é o primeiro, o que foi incluído é o Adar. O Adar Sheni é o Adar original. A Bia está fazendo só um ajustezinho que ela falou que é embolísmico. Ah, não, então, Bia, eu vi embolísmico, eu também tem vi, um mês a mais. eu vi embolismo e também vi embolsímico. Ok. Eu vi em 2, 3 sites. Eu vi embolsímico, eu acho que eu vi no site do Rabat. Não, 9 não, já perdeu. O terceiro ano tem 13 meses. O 8º ano tem 13 meses. O 11º ano tem 13 meses.
Tá certo? Então, esses são os meses, os anos que tem 11 meses. 13 Desculpa, meses. que tem 13 meses. Tá certo? 3, 8, 11, é fácil decorar. 3, 8, 11, 14, 17, 19. Tem Eu que decorei lembrar que tudo. o mês Sheni é antes do O mês primeiro. Sheni é o mês correto. Quantas páginas tinha o calendário do CIB, hein? Não, o Lua dependia do número de pessoas que tinha patrocinado, né? Porque você botava o nome lá, então cada ano variava o número de anúncios. Mas ele era muito simpático, o Lua, muito bom, inclusive. Muito bom. Os nomes dos meses judaicos são derivados dos meses babilônicos, os nomes dos meses judaicos. Tishrei, Reshvan, Kislev são nomes babilônicos. Então as pessoas falam que esse calendário deriva da Babilônia. Mas eu li também que falam que não. Esse calendário foi inventado no período dos gregos e usaram os meses babilônicos porque usaram. Mas que não foi criado na Babilônia. Só um minutinho. E é engraçado porque na Torá, que a gente lê, não tem nome de mês. Os meses têm número. No 7º mês, no 1º mês, no 3º mês, não tem nome. No Tanar, no livro de Melachim, no livro de Reis, tem 2 nomes de meses que a gente não usa. Um mês chama Ziv e um mês chama Bul, né, de bullshit, Bul. Então, esse mês de Ziv, eles falam que é Iyar, e o mês de Bul falam que é Reshvan. Eu li isso em algum lugar também. Ninguém sabe. Mas na Torá não tem nome de mês, só tem número, e tem 2 nomes de mês em Reis, mas esses nomes têm um significado, porque Ziv quer dizer esplendor, então, e Iyar é um mês de verão, então pode ser porque o mês era muito, muito claro, não sei o quê. Bul já não me lembro o que é, também não anotei. Então, Iyar pode ser com hora, pode ser, é verdade. Hã? Eles falam yes. Sei lá, mas pode ser que tinha isso também, porque as gírias mudam. Bul. Muito bom. Bul é uma coisa assim. Bulbul é, como é que você fala, um piruzinho, certo? De criança. Bulbul. É feio, não é uma palavra bonita. Mas muito bem. Agora, como é que se definia, que agora a gente vai chegar na questão crucial aqui, dado tudo isso, como é que definia qual era o primeiro dia do mês? Né? Porque tem dia que está nublado, tem dia que está não sei o que você não consegue ver, nem em todo lugar você consegue ver o céu da mesma maneira. O Sanedrin, que era o tribunal judaico, definia o primeiro dia do mês através de testemunhas. Então, se você morava num lugar onde você via muito bem o céu, não sei o quê, e você via que hoje era o dia X, que era o primeiro do mês, você mandava um telegrama para o Sanedrin falando a lua nova é hoje. Como é que manda telegrama, naquela época? Através de sinal de fogo. Então, acendiam as fogueiras em cima da montanha para dizer para o Sanedrin que era. Assim que funcionava, e o Sanedrin também acendia fogueiras para avisar na Babilônia, porque tinha muitos judeus na Babilônia, que era longe, que está chegando não sei o quê. Esse sistema é um sistema complicado, porque é muito fácil de fraudar. Se eu quisesse avacalhar, eu acendo uma fogueira no meu terreno, todo mundo acha que, tá certo? Então, tem até na Torá, tem até no Talmud, muita coisa sobre essas pessoas que ficavam avacalhando, acendiam a luz, acendiam o fogo errado, não sei o quê, que eram os hereges, não sei o que lá. Então, tem uma reza contra eles, etc, etc. Então, era definido pelo Sanedrin. E esse método, evidentemente, funcionava quando a comunidade era pequena e concentrada. A comunidade ficou espalhada, né, na época do primeiro e do segundo templo, e ficou complicado, e o Sanedrin acabou também. Então, em certo momento, Hillel, que é um dos nossos maiores formuladores de coisas inteligentes e novas, e que trocam o que a Torá fez, foi Hillel. Ele foi um dos nossos sábios grandes mesmo, grandes. Hillel estabeleceu esse calendário que a gente tem hoje, que é fixo, que esse dia tem 29, esse mês tem 29, esse mês tem 30, esse mês tem 28, esse não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é fixo e perpétuo. Então, hoje você não precisa ficar olhando para o céu para saber se a lua está, se a lua não está. Você tem um calendário, você vai no Hebcal, HEBCAL, que é o site de calendário, e não vai no da Morachá, que é onde o Vitor vai,
que o Repcal é melhor que o da Morachá, porque o Vitor foi no da Morachá, a Morachá errou essa Parashá de Nassó, não é isso? Então, por isso, não vamos lá, vamos no Repcal, que não erra, é bom. Não, é sério. Esse foi o problema que a gente teve. E o Repcal te fala, você fala assim, não, eu quero saber qual vai ser o dia tal, que dia hoje. Está lá. Não, o Repcal é muito bom, é um site muito bom. É um site bom. hebcal.com. É muito bom. Eu não sou sócio do site, não, tá, mas é bom. Então, ele instituiu esse calendário fixo que a gente tem. Né? Agora, esse é o calendário. E os mensageiros, então, iam para as comunidades, ou pelo fogo e tal, iam para as comunidades para avisar que começou o novo mês, tal e coisa, antes de Helena. O que podia acontecer é que o mensageiro demorava para chegar. E então as pessoas ficavam com medo de que ele ia chegar depois da época da festa, não sei o quê. Então instituíram que fora da terra de Israel, os Hagim têm 2 dias. Isso foi instituído com esse medo. Medo de que as pessoas na Golá recebessem a mensagem atrasada. Então instituíram 2 dias de calendário, de festa. E em Israel é um só. Hoje em dia, nós aqui não temos mais nenhuma razão de fazer 2 dias. Certo? Porque você vai no site e você sabe. Mas a gente mantém isso. A área, em certo momento, resolveu falar, vamos fazer um dia só. Que eu acho que é uma decisão boa e ruim. A decisão boa porque ela é racional. Ela é ruim porque deixa a gente um pouco diferente do resto do povo. E isso não é bom. A gente tem que fazer parte do Kaalo, mesmo das pessoas que acham que a gente é débil mental. A gente não acha que eles são, a gente só acha que eles têm o direito de ser como eles são. Mas é bom ficar em sincronia, inclusive com as escolas judaicas. Né? O Eliezer também uma vez tentou fazer um dia só, mas não deu certo mesmo, porque os pais reclamaram para caramba, a gente voltou para 2 dias. Então, Deixar as crianças lá 2 dias, né? Não, os Então, professores, aproveitar mais 2 professores dias. queriam 2 dias, claro. Em termos de Hagim, acho que a única coisa que é mais braba é Sukkot. Ia dar uma aqui para a gente faz tranquilo. Lá, tudo separadinho, tudo junto, no 6º dia junta Rosh Hashanah com... E o 7º dia só Simchat Torah, que já não é mais considerado Sukkot, certo? E aqui não, aqui a gente separa tudo e... Sukkot é porque tem mais um dia. Você queria falar alguma coisa? Está aqui, ó. Então, por exemplo, existem várias palavras, existem vários termos usados no judaísmo que são em homenagem a deuses caldeus, deuses babilônios, etc., deuses mesopotâmicos. Por exemplo, a própria palavra usada para descrever a presença divina, Shekhinah, é o nome de uma divindade mesopotâmica. Além do mais, por exemplo, o mês de Tammuz, em homenagem a um deus pastor, acho que babilônio, chamado Dumuzi. E também tem outra coisa, que o judaísmo reformista geralmente reduz Yom Tov para um único dia, Hag, Yom Tov para um único dia, mesmo fora da terra de Israel. Uma conversão dentro do judaísmo reformista. Mas nós aqui não fazemos isso. Não? Não. A gente, justamente por isso, a gente está indo só de novo. Ah, entendi. Porque Shavuot foi sexta-feira, né? Quinta-noite para sexta. Nós fizemos aqui na área, porque a gente é reformista, mas a gente faz 2 dias. Porque não é obrigado todo mundo a seguir as mesmas coisas. Então a gente fez sexta e sábado. Então sábado de manhã aqui a gente fez Iskor, a gente fez Shavuot. Logo, a gente não leu Nassó no sábado, certo? Porque a gente leu a Parashá de Shavuot, porque a gente faz 2 dias. Em Israel leram Nassó no sábado e hoje estão lendo Bealoterra. Então nós temos que ler Nassó de novo, porque tem que ter um sábado para Nassó. Tá certo? Por isso que a gente está lendo de novo. Por isso que a gente então descasou de Israel. A gente, todo mundo da Golá. Tá certo? Descasamos de Israel e aí a gente vai casar de novo numa Parashá que é Balak, né? Rukat Balak, que são 2 parashiotas juntas, que aí vão
a gente vai separar, eles vão juntar, e aí a gente vai ficar junto a partir dali. Mas então, você quer falar mais alguma coisa? Não. Então, isso que você falou também, como é teu nome? Zeca. Zeca? Sim. Mas qual é teu nome? Zeca Shimon, Botafogo, Wortsman. Aqui a camisa dele, ó. Aqui a camisa dele. É Vou te chamar de verdade. Botafogo. Então, Botafogo, olha só. Tem vários nomes realmente que são derivados de outras culturas. Muitos, muitos. Esther, né? A rainha Esther é de Istar, que é a deusa da lua lá. Mordecai é Marduk. Abrão era caldeu. Então, muitos nomes. A ideia de que o judaísmo sempre foi apartado e a gente influenciava, mas não era influenciado, é uma ideia tão ignorante do ponto de vista de entender a cultura, né? Uma vez eu vi uma coisa muito engraçada num programa, nem sei que programa foi, mas o cara achou no Egito uma parede com um hieróglifo com um poema que é muito parecido com um salmo, tá certo? E aí o cara estava comentando, não, isso aqui prova que os hebreus estiveram aqui. Não prova nada. Pode ser, porque o salmo foi composto pelo rei Davi, os judeus já não tinham muita ligação com o Egito. Pode ser que esse era um poema que todo mundo usava. O rei Davi fez uma versão, os egípcios fizeram outra. Ninguém sabe, não prova nada. Prova que aquele poema era algo da região. E na semana passada foi falado isso, não sei quem falou, que muitas coisas, acho que foi o André mesmo, muitas coisas que tem na Torá remetem a fatos que aconteceram em outras culturas, o dilúvio, e etc, etc. Mas a abertura do mar, não sei o quê. Tudo que você, no final, acabou colocando na Torá que colocamos na Torá como sendo aconteceu assim, tem base em alguma coisa que aproximadamente aconteceu. A fantasia não vai tão longe. Você faz a fantasia baseado em uma metáfora baseada naquilo que você conhece, sempre. Então, tudo vai ter uma base, não quer dizer que seja aquilo, tá certo? É muito interessante. Quem conta um conto, A Torá, aumenta um ponto. Hã? Quem conta um conto, aumenta um ponto. e às vezes inventa dois. E a Torá é uma literatura lindíssima. Se você consegue ler a Torá como literatura, esquecer que foi Deus que escreveu, não dizer que não foi, mas dá uma esquecidinha. Ela é linda, é bonita, é poética, ela tem referências daqui até lá no final, passando pelo meio, muito delicadas para você saber, se você não souber ela toda, para entender. E ela se baseia em coisas que você viu, não quer dizer que foi assim que aconteceu. Mas a mensagem que está por trás é super, super valiosa e foi pensada para ser transmitida daquela maneira, né? Então, essa é a origem do segundo dia, tá certo? A história dos mensageiros que não conseguiam chegar, não sei o quê. E por isso que a gente está lendo na só de novo. Eu esqueci de falar uma coisa só, que agora eu não lembrei qual é. Já vou esquecer pela segunda vez. Então, vai ficar esquecido mesmo. Se não tiver, isso. Eu quero falar um negócio. É isso. Muito bom. Foi bom para ajudar a esclarecer aqui. Eu não sabia nada de calendário judaico, inclusive, porque eu sempre fico nessa dúvida. Por que as coisas sambam tanto, né? Então, agora com Reb Kal, é isso? Agora não tem mais dúvida sobre os yurtzeit dos meus avós, as datas que são futuras, que a minha dúvida sempre foi assim, como é que a gente determina uma data futura no calendário judaico, já que para o gregoriano é tão fácil você fazer isso, né? O gregoriano justamente você quer fazer a relação do gregoriano com o judaico, o gregoriano é sempre o mesmo, né? Mas você tem site, você tem Luar, você tem antes de ter site já tinha Luar, Hillel já fez um Luar, entendeu? Então você faz isso. Agora você vê que as datas sambam, elas vão para trás, depois voltam. Aí volta. É quando tem um ano novo, tá certo? Quando tem esse mês novo. Sim, lembrei que eu ia falar. Que você falou de bissexto, né, Ana? E eu, quando estava vindo para cá, falei, cara, bissexto, da onde vem essa palavra bissexto? Alguém sabe de onde vem a palavra bissexto? Não. Aí eu peguei, quando parei no sinal, consultei aqui na internet de onde vem bissexto, é muito interessante. Porque a gente fala que esse ano, muitas vezes a gente fala, esse é um ano bissexto, mas não é, né? É um ano, não é um dia. Origem da palavra bissexto.
Na época que Júlio César encomendou a reforma do calendário astrônomo grego, então Júlio César, já que fez o calendário juliano, já estava modificando um calendário um calendário anterior. Então Júlio César encomendou ao astrônomo grego chamado Sosígenes, 45 antes da Era Comum, os meses eram divididos em 3 partes. Então o mês tinha 3 partes. A primeira parte chamava calendas, a parte do mês chamava nonas, e a última chamava idos, ok? Por isso que a gente usa até hoje, nas calendas é para ficar para depois, não é isso? E ido também. Calenda para depois é só para o mês que vem, igual você vai no cartório. Mês que vem, manhã. Então tem essa. Inclusive, o primeiro dia de um mês era chamado de calendai, que deu origem ao termo calendário. Então é um termo latino ou grego, não sei. E os demais eram contados de trás para frente, num curioso e intrincado sistema. O dia 2 de janeiro, por exemplo, era ante diem 4 nonos Januari. Então era o dia anterior ao 4º nona Januari. Então, assim, eles contavam o dia anterior e não falavam o dia posterior. Talvez por isso a Dar também é assim. Então, você vê que a complexidade de como contar, e esses métodos são muito interculturais também, né? A gente também faz isso. Então, o que é bissexto? Ao decidir incorporar um dia ao mês de fevereiro, Júlio César não criou um novo dia, assim como foi criado o dia 29 de fevereiro, mas preferiu repetir um dia já existente, algo como 28 de fevereiro e 28 de fevereiro bis. Esse dia repetido em latim chamava-se bis sexto ante diem calendas Marti, ou simplesmente bissexto. Então, bissexto é isso, é um dia que é antes de outro dia, que era o dia que ele incluiu, tá certo? Então, virou um nome para algo adicional, mas é por aqui, né? E uma coisa interessante também, que o calendário tinha 10 meses o calendário romano também, né? Por isso que a gente tem dezembro, que é o 10º, novembro, que é o 9º, outubro, que é o 8º. Agora tem julho e agosto, né? Setembro. Um é para Júlio César, setembro, que é o 7º. Um é para Júlio César, outro é para o imperador Augusto. Eles eram tão humildes e modestos que eles botaram um nome de mês com o mês dele e aumentaram o calendário para 12 meses. Quer dizer, tem influência política, tem de tudo. Eu lembro que, você deve ter uns 10 anos, talvez o Richard vai lembrar, porque o Richard é uma pessoa também ligada em tecnologia. Não sei se foi a Microsoft, ou alguma dessas empresas que já eram grandes e ficaram cada vez maiores, tentaram fazer uma contagem de tempo, um relógio diferente que contava o tempo de uma maneira tecnológica. Isso acabou não vingando, né? Que eles tentaram espalhar isso, obviamente, junto com o software, com as coisas todas, como eles forçam a barra de alguma maneira geral, mas acabou não vingando. Estavam falando até da hidrelétrica que construíram na China, pela força de propulsão que está dando na hidrelétrica lá, a maior do mundo, ele está alterando a rotação da Terra, que pode alterar o calendário. Tem algumas coisas assim que você lê, que ações do ser humano podem estar alterando a velocidade da rotação da Terra. É o que você falou. É o que você falou. Esse calendário que a gente tem aqui, ele é muito novo, na verdade. Razoavelmente novo. Então, 500 anos. É um processo que a humanidade vai... Não, hoje, se você... O calendário que a gente tem hoje, quer dizer, o que se baseia o segundo, né? Talvez o William saiba, o segundo mede um tempo, né? A medida de um tempo, de uma vibração de um cristal, uma coisa assim, né? Tá certo? Então eles falaram, isso aqui chama-se segundo. Definiram isso. E acharam que aquilo ali ia dar um resultado que ia dar exatamente a rotação da Terra, não sei o quê, mas não dá. Não dá tanto porque a gente teve que botar o bissexto, e a gente de vez em quando vai ter que corrigir também, porque em não sei quantos anos vai ter que pular um dia para ficar alinhado com o Sol. O nosso objetivo é ficar alinhado com o Sol, porque o Sol regula muito as coisas aqui na Terra, as estações e tudo mais. Agora, na natureza nada é estático. Nada é estático, né? Nada está parado, nada é plano, nada é perfeito na natureza. A não ser a idiotice de alguns. Mas nada é plano, nada é estático. Então, nada é perfeito. Então, isso que você falou é perfeito.
a rotação da Terra pode variar de acordo com qualquer outro motivo, sei lá, cai um meteorito, sei não sei o quê, pode variar, dá uma chacoalhada, pode variar. É extremamente improvável, mas pode. E aí, se variar, você vai ter que rever para, de novo, voltar e corrigir. Mas hoje a gente tem instrumentos astronômicos muitas vezes mais precisos, né? Coisas muito do que jamais precisas. tivemos. Mas menos precisos do que nós vamos ter no futuro. Que ele tirou foto da Lua e do Sol todo dia ou todos os meses para ver o posicionamento dele. Ele faz um infinito, que é o movimento da Terra. Eu já vi isso. É muito legal assim, a imagem que ele faz, tanto da Lua quanto do posicionamento mês a mês, ele faz um infinito, por causa do movimento da Terra, das estações. É legal, tem tudo uma correlação, né? A estação com... Tá. Não, Raul, obrigado. O que eu percebi que a gente não precisa nem anotar, as coisas são tão simples que não precisa nem anotar. Não precisa anotar nada, está tudo bem simples. Não, uma coisa que é simples para mim é o seguinte, quando é Pêssar, tem uma lua cheia, né? Quando a lua está bem gigante, é Pêssar. Lua cheia. Agora, eu fui procurar a lua cheia agora em Shavuot e achei a lua nova. Então quer dizer, Shavuot é realmente uma festa que se conta, né? Até nisso, porque é uma festa de lua nova. Shavuot é lua zerada. Eu acho que deve ser a única, talvez, não? Não sei, mas muitas festas são no dia 15, né? E aí tem lua cheia, e algumas festas são no dia primeiro também, que a lua é nova. Porque a lua cheia, dentro do conceito que a gente discutiu aqui com o Germano, quer dizer, porquê das festas, é o motivo de reunião, de festa. É isso. E aí tem que ter luz para as pessoas andarem à noite para lá e para cá e não precisar, né, acender a fogueira toda hora, nem gastar energia. Então é perfeito isso. A gente vive num momento muito diferente de que nós, 200 anos atrás, vivíamos, onde tem luz elétrica. A luz elétrica é uma diferença na vida das pessoas gigantesca, né? Até na saúde, porque você precisa de escuridão para dormir primeiro, você dorme mal com aqueles LEDs que ficam na tua casa, tem lá o telefone, o relógio, sei lá o que, aquilo ali é uma merda para dormir. Isso. E a luz faz com que você derrote a natureza. A gente reza de manhã, quando o sol nasce, a gente reza de noite, quando o sol se põe. Por quê? Porque era quando começava e acabava o trabalho. E não importa que estação você está, os dias variam de coisa. Hoje não, a gente trabalha de, sei lá, 7 às 7 se você é empresário, ou então de 1 às 3 se você é um funcionário público com intervalo de almoço. Então, é muito complicado. Então a gente vive numa... A gente tenta, isso a gente fala aqui muito nesses comentários que a gente faz, a gente tenta puxar esse contexto que a gente lê na Torá para o nosso contexto hoje, não pode. Você tem que pensar num cara que realmente, quando era de noite, era de noite. Era de noite, não era meio... Fala no microfone, Raul. Fala no microfone. Tudo bem, Nádia? Não, eu estava falando do contexto, né? A gente tem que pensar no contexto realmente de uma sociedade diferente. Agora, a sociedade diferente da época da Torá também é diferente da Idade Média. Então, também as evoluções judaicas da Idade Média fazem sentido com a Idade Média. Qualquer coisa que você lê, você tem que saber quando foi escrito e tentar se informar o máximo sobre o contexto daquela época, tecnológico, social, etc. Não pode julgar, a Torá fala de escravo, você não pode julgar pela nossa visão de hoje de escravo, né? Por exemplo. Tá bom. Sensacional. Acho que hoje acabou sendo uma grande explanação do Raul. A gente teve pouca discussão, mas foi um ótimo estudo, de certa forma, para a gente poder atualizar algumas informações que às vezes ficam perdidas, pelo menos da minha parte. Eu não sei se tem alguém
ninguém sinalizou aqui dos conectados, da turma que está via web, via Zoom, ninguém aparentemente quer falar. Então, eu vou tomar a liberdade, pelo horário, de só lembrar de alguns recados. Primeiro é a campanha dos cobertores aqui, né? Quem tem frio, quem tem frio tem pressa, e que a área, através da Comissão de Ação Social, distribui aí pela cidade cobertores. Então, a gente recebe cobertores aqui, quem quiser pega, bota no carro, leva e vai distribuir. De que horas até que horas? E de quais dias da semana vocês recebem cobertor? Qualquer hora. Se você falar, a gente pode pegar lá com você, se você quiser. Se você pode comprar e mandar entregar aqui, do jeito que você quiser. É só, tem um quarto aqui lotado de cobertor. O que acontece é pessoas que vêm aqui, às vezes levam uma sacola, botam no carro e de noite distribui. Às vezes em volta de casa, infelizmente, nas praças, por onde você chega com um carro com 10, 15, 20 cobertores aqui, infelizmente acaba na hora, porque Muita gente precisando. pelo que a gente está... lembrar também dos encontros do Grupo Guilás, quartas-feiras, que sempre foi muito ligado a encontro para as pessoas, encontro dos velhos, mas que, na verdade, ele tem trabalhado muito para receber cada vez pessoas mais novas, porque tem criado situações bastante interessantes de palestras, né, de conhecimento, que eu acho que vale a pena, e ele realmente é aberto, não é como é que chamava o encontro dos velhinhos, não tem mais isso para o Grupo Guilá. Então, ficar atento no... Oi? É a Débora. Isso. Ontem teve uma conversa muito interessante com a Sorrachevski, a historiadora, Monique. Então, assim, vale a pena a gente ficar atento, porque, por exemplo, a Monique veio falar para a gente, assim, falou abertamente, de graça, para um negócio que ela está cobrando num outro curso lá, que vai acontecer daqui a pouco tempo. Então, assim, a gente tem aqui na área um leque de coisas interessantes acontecendo. Oi? Ontem ela falou sobre os imigrantes que chegaram na Ilha das Flores, em Niterói, sobre a história daquele episódio. Muito interessante. Então, assim... Dá. Vai só falar com ela. Fala com a Débora. Isso. E só que semana que vem aí fazer a propaganda de casa, né? Que a Françoise, isso para quem gosta de crochê, a Françoise semana que vem vai fazer uma oficina de crochê, um workshop de crochê aqui no dia 13, 2 da tarde. Dia 13 é terça-feira, 2 da tarde. Tem um monte de homem que faz crochê. Não, ela vai, não, porque ela comprou tudo e é só chegar que vai estar tudo aqui. Então está feita a propaganda. Então, terça-feira que vem, às 2 da tarde. Não, me parece, eu não lembro, não, para o negócio do crochê, Silvia, tem um lugar, tem um QR Code lá para se fazer o pagamento, que ela vai trazer tudo para cá. Vai trazer tudo pronto. Então é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que está conectado, o pessoal que está via web. Pode até ser que a gente ache um jeito de transmitir para fazer crochê à distância, mas não posso garantir isso agora, tá bom? Queria agradecer a todo mundo. Amanhã temos nosso Shabat e seguimos aqui toda quinta-feira. Queria agradecer ao Zeca que veio aqui, é nosso estudante de história, né? Sim. Então, nosso estudante de história, que espero que venha para contribuir sempre com a gente, porque aqui é uma roda de renovação de conhecimento. Eu acho que a história faz parte disso. O Raul até tinha pedido para eu escrever uma frasinha sobre o Rumash, e eu sempre acho isso, que o Rumash consegue fazer essa ponte do que é passado para o que a gente vive atualmente, e poder sempre refletir com a história do passado, que eu ia até falar, que você falou que o que está escrito lá, de alguma forma aconteceu. A única coisa que aquilo não é ficção científica, embora pode ser que tenha sido um texto de ficção científica. É isso. A Torá são as verdades sobre o humano que não mudam. Elas não mudam.
Ok. Não, então com isso eu vou encerrar e nos encontramos aqui no estudo semana que vem, presencialmente e remotamente. Obrigado, gente. Shabbat Shalom para todos, antecipado.